Fala pessoal, hoje temos 5 histórias do Reddit incríveis, cheio de intrigas entre pais e filhos. Não perca nenhum segundo dessas histórias. Todas elas estão tops. Bora pro vídeo. História 1. Platino leve meu poder. Meu pai me deu 30 dias para sair de casa, e eu fiz isso MOS, então eu pensei em compartilhar minha história. Quando eu, a mulher, tinha 18 anos, meu pai me expulsou por desrespeitar minha madrasta. Razoável, mas também ela era e ainda é uma manipuladora e eu estava cansada. O que eles querem dizer com desrespeito é que eu apenas limpava minhas bagunças. Se sujasse um prato, eu o lavava, mas somente o meu. Se eu cozinhava, limpava a cozinha. Coisas assim. Ela esperava que eu limpasse todas as bagunças que ela fazia, me insultava e ameaçava me bater. Não se preocupe, contei ao meu pai, mas ele ficou do lado dela. Eu estava cansada de ser chamada de preguiçosa, então comecei a responder a ela dizendo exatamente o que pensava. Meu pai estava cansado de eu me opor à sua esposa e disse que eu tinha 30 dias para pegar minhas coisas e encontrar outro lugar para morar. Na época, eu estava com meu namorado atual, e ele disse que eu podia morar com ele e com a mãe dele, e a mãe dele concordou. A minha mãe faleceu, então não era uma opção e mesmo que fosse, não teria sido uma opção saudável porque ela era viciada em heroína e a grande causa da maioria dos meus traumas. Então empacotei minhas coisas em 2 dias e fui embora. Acho que meu pai não esperava que eu saísse tão rápido, então, quando voltei para pegar o restante das minhas coisas, ele me disse que eu podia ficar desde que respeitasse as regras e os proprietários da casa. Eu disse a ele que não respeitava as regras nem os proprietários da casa, então não voltaria. Ele ficou realmente chateado comigo, e provavelmente não ajudou que eu fosse a mais nova e minha irmã já estava vivendo a vida dela. Não me entenda mal, eu amo meu pai. Mantenho contato porque, quando minha madrasta não está presente, ele é um pai fantástico. Mas agora tenho 21 anos e estou indo muito bem na minha vida. Meu namorado e eu estamos juntos há 3 anos, e até mudamos de estado. A Dad realmente não gostou disso, mas eu não saí por malícia, eu realmente odiava onde estava. Ele ainda está muito decepcionado por eu ter saído, mas foi isso que ele me disse para fazer. Infelizmente, meu pai ainda é casado com ela, e minha irmã teve que dispensá-la como babá devido à supervisão inadequada, o que levou minha sobrinha de 1 ano para a emergência para levar pontos, e meu cachorro teve que ser sacrificado porque estava assustado por minha madrasta ter batido nela, o que levou meu cachorro a morder minha sobrinha sem supervisão. No entanto, minha irmã me diz que ele está aos poucos ficando cansado das bobagens e da arrogância da minha madrasta. Quem sabe, talvez ele se divorcie dela, e possamos reparar completamente nosso relacionamento sem dar a ele o ultimato de ver seus futuros netos sem ela ou não vê-los. Eu não estou grávida, mas planejo ter filhos eventualmente. E História 2. Antes de prosseguirmos com o vídeo, gostaria de abordar um assunto que muitos de nós têm curiosidade e interesse: as dinâmicas da conquista pelo WhatsApp. Sabemos que as interações online se tornaram uma parte significativa das nossas vidas, e conquistar alguém através dessas plataformas pode parecer um desafio intrigante. É exatamente por isso que estou empolgado em apresentar a vocês algo especial: o curso Como Conquistar uma Mulher pelo WhatsApp. Seja você alguém que deseja fortalecer suas habilidades de comunicação, entender os segredos da construção de conexões genuínas, ou simplesmente aprender a causar uma ótima impressão através das mensagens, este curso foi criado para ajudá-lo. O link está no primeiro comentário fixado. Meu pai me disse para simplesmente ir para casa a pé, então eu fiz. LOS, lembrei-me desta história antiga minha hoje de manhã e pensei que seria divertido compartilhar. Não tenho certeza se isso se qualifica como obediência maliciosa, já que não foi intencional na época, mas deixo para vocês, leitores, julgarem. Há muito tempo, no distante ano de 1999, eu era um garoto de 11 anos terminando meu último ano de escola primária. Pouco antes do meu aniversário, que era em maio, meus pais chamaram a família para uma reunião. Eles nos disseram que minha mãe tinha arrumado um novo emprego e que precisaríamos nos mudar. Não iríamos para muito longe, apenas cerca de 1 hora, mas ainda significava sair dos meus amigos e ir para uma escola secundária completamente diferente daquela que eu achava que iria. A escola primária acabou, e nos mudamos para nossa nova casa no início de julho. Em agosto, meus pais e eu pudemos fazer um tour pela escola e conhecer o diretor e alguns dos professores. Foi quando descobrimos que não havia ônibus que passassem pelo nosso novo bairro. Na verdade, estava perto da escola, então isso significava que eu teria que ir para lá a pé todos os dias. Meus pais não ficaram muito entusiasmados com isso, mas eram apenas 15, 20 minutos de caminhada, e havia um caminho, então eles se conformaram com a ideia rapidamente. Naquela época, meus pais trabalhavam em período integral, 5 dias por semana. Minha mãe trabalhava de segunda a sexta, e meu pai de segunda a quinta e sábado. Acredite, isso é relevante.
Como minha irmã mais velha estava na faculdade em período integral e eles não confiavam em mim e no meu irmão sozinhos, eles arrumaram um babá para ficar lá quando eu e meu irmão chegássemos em casa e nos vigiar até que meus pais chegassem em casa. Meu irmão tinha 2 anos a menos do que eu e estava na escola primária local. O ano letivo começou, e no início de setembro tivemos uma onda de calor massiva que atingiu temperaturas de cerca de 96 graus por alguns dias. A escola secundária também era um prédio antigo e a maior parte não tinha ar-condicionado. Eu só tinha 2 aulas que tinham ar-condicionado durante o dia. No final desses dias, eu estava cansado e não estava com ânimo para caminhar mais 20 minutos no calor antes de chegar em casa, então usei o dinheiro do lanche da máquina de venda para ligar para a babá do telefone público. Naqueles dias, as crianças definitivamente não usavam celulares. A babá, pensando que estava me ajudando a não sofrer com calor, veio me buscar, e eu fazia alguns deveres de casa antes de assistir a Batman Beyond e Pokémon. Tentei ligar para casa mais 2 vezes nas 2 semanas seguintes, quando estava quente. Na segunda vez, consegui a babá novamente. A terceira vez que liguei foi numa sexta-feira. Meu pai atendeu. Ele não ficou feliz comigo. Ele disse que não estava tão quente, a 85 graus naquele dia, e que eu não deveria chamar a babá para me buscar e que eu precisava começar a crescer. Ele me disse para ir para casa a pé e que conversaríamos mais quando eu chegasse lá. Então, fui a pé para casa. Recebi uma bronca e me disseram para não chamar mais a babá para me buscar. Eu disse ok e disse a ele que não chamaria mais a babá nem a ele para me buscar. 2 semanas depois, no final de setembro, um furacão passou pela região. No meio do dia na escola, começou a chover muito. Ficou tão ruim que nos deixaram sair da escola meia hora mais cedo, como se isso fosse nos salvar. A essa altura, porém, muitas estradas estavam alagadas e a fila para os telefones públicos estava longa. Lembrei do que meu pai me disse algumas semanas atrás, então fui a pé para casa. Levei quase 30 minutos para chegar em casa da escola naquele dia, e estava encharcado quando cheguei. A chuva estava caindo tão forte que eu não conseguia ver mais do que 5 metros à minha frente. As estradas estavam tão alagadas que a única maneira de dirigir era com um carro que tivesse tração nas 4 rodas. Quando cheguei em casa, meus pais, a minha mãe saiu mais cedo do trabalho por causa da tempestade, estavam lá, em pânico, porque não tinham ouvido nada da escola nem de mim. Eu simplesmente entrei pela garagem, todo molhado, e disse, oi, mãe, oi, pai, cheguei em casa. Depois que eles superaram o choque inicial e o alívio de me verem em casa. Meus pais e eu tivemos esta conversa. Mãe, como você chegou em casa? Eu, fui a pé. Mãe, por quê? Eu, meu pai me disse para fazer isso. Mãe, quando? Não recebemos nenhuma ligação sua ou da escola hoje. Eu, bem, algumas semanas atrás, liguei algumas vezes para a babá e pedi para me buscar, já que estava calor. Da última vez que liguei, peguei meu pai. Ele me disse para a partir de agora ir para casa a pé e não ligar mais para me buscar. Pai, eu insinuei que poderia haver exceções. Eu, você não disse isso. Minha mãe se virou para meu pai e me disse para me enxugar e colocar minhas roupas molhadas na secadora. Eu estava me enxugando e conseguia ouvi-los discutindo. Estava mais alto do que a chuva. Quando terminei e coloquei minhas roupas na secadora, meus pais conversaram comigo e disseram que eu poderia ligar para casa, mas somente em emergências. No dia seguinte, sábado, meu pai me levou a Blockbuster e me disseram que eu poderia alugar até 5 filmes para mim. Ele também pagou a pizza naquela noite, e eu ganhei uma pizza inteira de pepperoni para mim. Essa pizza durou 2 dias, e ninguém mais podia encostar nela. Meu pai nunca deixou isso para trás. Bons tempos. E história 3. Sem horas extras, sem exceções. MOC. Trabalhei com um cliente por anos e anos cuidando de suas várias redes. Normalmente, é um trabalho das 9 às 17, mas se algo der errado após o expediente, pode se tornar uma verdadeira emergência para eles rapidamente. Um dia, o gerente veio nos visitar no escritório desse cliente. Fomos informados de que eles renegociaram o contrato e fizeram um corte de 5% no trabalho. Então eles perguntaram se todos nós aceitaríamos um corte de 5% no salário também. Não. Ninguém aceitou isso, e estávamos prontos para sair se eles tentassem nos pressionar. Na semana seguinte, nos disseram que não haveria horas extras sem autorização prévia do presidente da empresa e não há exceções para essa regra rigorosa. Eles nos fizeram repetir a nova política para eles e nos enviaram por e-mail. A única coisa que eu disse a eles foi: isso vai acabar mal. 2 dias depois, o roteador central que conecta todas as diferentes partes do grande centro de dados falhou às 21 horas. Nosso gerente ligou para o meu celular e disse para eu entrar no carro porque o centro de dados estava fora do ar.
Eu disse a ele que não tinha autorização do presidente da empresa, que aparentemente havia ido acampar durante o fim de semana prolongado com a família e estava incomunicável. Eu disse a ele que lamentava, mas não podia fazer nenhum trabalho, pois não tinha sido autorizado. Ele tentou dizer que estava me autorizando. Eu disse a ele que ele especificamente nos disse, apenas naquela semana, que tinha que ser do presidente da empresa e que não havia exceções. Se ele conseguisse falar com o presidente, então me ligasse de volta. Ele estava bravo. O cliente estava bravo, pois lhe disseram que eu me recusei a ajudar. Ele deixou uma mensagem de voz irritada para o presidente sobre mim. Eles consertaram quando o gerente foi pessoalmente até o centro de dados nas primeiras horas da manhã para substituir a placa de circuito defeituosa. No primeiro dia útil, logo de manhã, o gerente, o CEO do cliente e o presidente da nossa empresa estavam me esperando na sala de reuniões. Foi como esperado, com vozes elevadas, acusações e muitas últimas advertências, até que eu peguei o e-mail e entreguei ao CEO do cliente para ler. Levou 10 segundos para ele ler e, em seguida, o CEO me pediu para voltar ao meu escritório e continuar com o meu dia. Nunca soube o que foi dito na sala depois que saí. Mas houve uma nova diretriz naquela tarde, dizendo que o trabalho em horas extras não precisava mais de autorização prévia. Trabalhei mais 2 anos lá antes de sair para um emprego melhor. Mas até hoje, se há uma regra sem exceções, eu conto essa história exata e peço a eles para repensarem o que estão prestes a nos dizer. E história 4. Isso não é minha função, se tornou, eu não sou qualificado para esse cargo. SOS então, este é um update com as consequências completas de terem negado minha promoção. A gerência perdeu produção naquele dia e nada foi feito. Eles têm distribuído horas extras como se fossem doces a semana toda. Acabei de terminar um turno de 12 horas. Pediram-me para ajudar em um departamento vizinho e, em vez de dizer, não é minha função, como eu estava fazendo, lembrei que é preciso ser especialmente qualificado para trabalhar lá, então respondi, e não sou qualificado para esse cargo. A gerência então usou o contrato para me fazer trabalhar no departamento em que eu estava qualificado para ajudar. Certifiquei-me de contar ao meu representante sindical para que eles soubessem. As coisas se acalmaram no trabalho e voltaram ao normal. Vou postar se algo mais acontecer. E história 5. Pai me disse para nunca mais acordá-lo no meio da noite. SOS vi um post aqui que me lembrou da minha obediência inocente que se tornou obediência maliciosa. Eu tinha 9 anos e acordei de um pesadelo. Estava assustado e não conseguia voltar a dormir, então acordei meu pai em busca de conforto. Ele me disse para voltar para a cama e nunca mais acordá-lo por qualquer motivo. Raramente eu acordei para qualquer coisa, mas me certifiquei de não acordar. Uma semana passou e era final de semana, então me deixaram dormir no sofá e assistir TV. Levantei para fazer xixi no meio da noite, e enquanto voltava, ouvi batidas na porta da frente. Eu já estava congelado de medo, e ouvi a pessoa tentando abrir a porta durante o que pareceram 3 minutos. Ela parou, e vi a sombra dela passar pelo nosso quintal da frente. Ainda estava parado lá, chocado, mas aliviado porque tinha acabado. Infelizmente, a pessoa foi para o quintal dos fundos. Eu pude vê-la, porque ainda estava parado lá, tentando chegar até a porta dos fundos. E então vi a mão dela se esticando pelo buraco da porta para pegar a maçaneta. Ela estava a apenas 5 centímetros dela, eu estava segurando a respiração a essa altura. Finalmente, desistiu, e eu juntei coragem para me mexer novamente e voltei a dormir. Na manhã seguinte, contei ao meu pai e à minha madrasta sobre isso. Eles estavam apavorados e perguntando por que eu não os acordei. Eu respondi que me disseram para não os acordar por qualquer motivo, e eles disseram que está tudo bem em emergências. Naquela época, meu pequeno cérebro não entendeu por que o pesadelo que tive parecia uma emergência. Esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever e comentar suas opiniões. Valeu e até o próximo vídeo.